Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade, Senhor, de poder comer, Senhor, comer desse pão, Senhor, beber desse cálice, Senhor, que representa tudo que o Senhor fez por nós. Senhor Jesus, hoje, Senhor, podemos tomar o cálice da bênção, porque o Senhor foi maldito em nosso lugar. Ó Senhor Jesus, nos leva, Senhor, a valorizar esse momento. Não queremos deixar aqui de qualquer maneira. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, essa é a reunião mais importante, Senhor, da igreja. É a reunião onde nos lembramos de tudo que o Senhor fez por nós. Senhor, também onde somos encorajados, Senhor, motivados, por meio, Senhor, dessa prova de amor, Senhor, a prosseguirmos juntos, Senhor, como um só corpo, Senhor, como um só exército, seguindo uma só direção, junto, Senhor, com a tua igreja, Senhor, com os teus filhos, Senhor, que o Senhor colocou-nos, Senhor, todos juntos, em um corpo, Senhor, e fez-nos um. Senhor Jesus, Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por essa unidade. Obrigado, Senhor, por cada membro desse corpo. Obrigado por cada irmão aqui presente, até mesmo aqueles que não estão aqui. Ó Senhor Jesus, Senhor, como é maravilhoso poder fazer parte desse corpo, poder estar junto com os irmãos. Ó Senhor, sendo conduzidos, Senhor, rumo ao reino, assim como aquele povo de Israel. Ó Senhor, conduzido naquele deserto, sempre, Senhor, guiado pela tua palavra. Senhor, hoje nós somos guiados, temos uma direção, temos o sentido para a nossa vida. Abençoa, Senhor, a nossa vida. Senhor, vivemos os últimos dias. Sabemos, Senhor, que os tempos difíceis, cada dia, Senhor, tem se aproximado mais. Ó Senhor Jesus, confessamos, Senhor, que não temos forças, não temos capacidade, Senhor, de vencer esse exército do inimigo. Por isso, Senhor, precisamos da unidade, precisamos ser um. Faz-nos, Senhor, um. Somente, Senhor, aqui em Angicos. Ó Senhor Jesus, esses poucos que reúnem aqui, Senhor, na base da unidade, Senhor, com essa visão clara. Ó Senhor, nos sustenta, Senhor, nos junta mais, nos une, Senhor, em amor. Coloca, Senhor, em nosso coração o mesmo amor que houve no seu, ó, no teu coração, Senhor, quando foi aquela cruz e morreu por nós. Ó Senhor Jesus, santifica, Senhor, esse pão, santifica também esse cálice, Senhor, que possamos comer e beber, Senhor, sem nenhuma condenação, Senhor, que esses símbolos, Senhor, venham nos fortalecer, a termos uma semana vitoriosa, uma semana na tua presença, também na presença dos irmãos, desfrutando da tua palavra, Senhor, e sendo guiado, Senhor, até o reino. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Senhor Jesus, Senhor, louvado seja o teu nome. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, rogamos ao Senhor essa noite. Senhor Jesus, Senhor, nos dá sempre uma visão clara, Senhor celestial. Senhor Jesus, Senhor, do teu plano. Senhor, nós não temos capacidade. Senhor Jesus, mas o Senhor em nós é a esperança da glória. Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Senhor, por tudo que o Senhor tem conduzido. Senhor Jesus, Senhor, mas ainda pedimos ao Senhor essa noite. Senhor Jesus, mais da tua misericórdia, seus afetos de misericórdias. Senhor Jesus, Senhor, seja com a tua igreja. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, estamos num momento tão sublime. Senhor Jesus, Senhor, diante da tua mesa. Senhor, mesa de amor. Senhor, mesa gloriosa. Senhor Jesus, o Senhor disse que fizéssemos isso até a sua volta. Senhor Jesus, Senhor, mas não permita, Senhor, que façamos isso de maneira religiosa. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, por isso, Senhor, rogamos a Ti. Senhor, nos dá sempre a visão clara, Senhor, de todo o Teu plano. Senhor Jesus, da Tua obra. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, abençoa a Tua mesa. Senhor Jesus, Senhor, que representa tudo que o Senhor fez por nós. Senhor Jesus, ó Senhor, muito obrigado. Senhor, abençoa a tua igreja, abençoa os irmãos, abençoa aqueles que não vieram. Senhor Jesus,
Seja, Senhor, com cada um de nós. Senhor Jesus, Senhor, nos fortalece. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. O hino que a gente vai cantar, já está aí, né? Que é Andar na Verdade. A primeira linha, né? Faz assim: Senhor, te invocar, de ti faz ganhar vida e sã natureza. Senhor Jesus. Irmãos, que tal a gente invocar o nome do Senhor, né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. No coro fala assim: quem ama o Senhor, guarda a sua palavra. Senhor Jesus. Possamos não só, né, como a gente falou ontem, não só ler aquelas letras pretas, mas que a gente possa realmente guardar a palavra do Senhor dentro de cada um de nós. Senhor Jesus. Vida e só natureza.
apacenta meus filhos. Pergunta fez três, fez vez após vez, de servos bons necessito, Senhor, te amar, não só de falar, sempre de fato e verdade. Eis meu proceder, vou me arrepender para andar na verdade. Quem ama o Senhor não o diz só de boca, mas cheio de amor, quer fazer sua obra, põe-se a servir. Se ama o Senhor, que seu nome invoca, e cheio de amor, os conservos consola, faz seguir. Quem ama o Senhor não diz só de boca, mas cheio de amor, quer fazer sua obra, põe-se a servir. Se ama o Senhor, que seu nome invoca, e cheio de amor, os conservos consola, faz seguir. Senhor Jesus. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. Para quem não tem, Franciélio vai postar, né? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 26. Amém? Vamos ficar de pé e ler? Senhor Jesus. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 26. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Não era João 7? Hã? Amém. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Pega na minha Bíblia, por favor. Dentro da bolsa. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Graças ao Senhor, porque o Senhor, Ele está nos introduzindo numa prévia do que nós vamos desfrutar no reino milenar, que vai ser uma festa, né? Deus é um Deus de festa. Amém? Deus é um Deus de festa. Senhor Jesus. Aqui em Provérbios, vamos abrir aqui em Provérbios, capítulo 8. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Provérbios, capítulo 8. Aqui a partir do versículo 22,
diz assim, Provérbios 8, versículo 22, o Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismo, Senhor Jesus, antes de haver abismo, ó Senhor Jesus, espera aí qual é o versículo, eu me perdi, eu fui lá para o copo aqui, amém, obrigado. Antes de haver abismo, eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não traspassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era o seu arquiteto. Dia após dia eu era as suas delícias, fogando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no mundo habitável. Irmãos, esse versículo aqui mostra o Senhor como uma palavra no princípio de todas as coisas. Veja só, por que eu peguei esse versículo para ler aqui? Porque antes de todas as coisas serem criadas, entre a Trindade divina havia perfeita harmonia. E todas as coisas, quando foram criadas, ali estava o Senhor. Ali estava o Senhor como a palavra. Aqui ele fala que ele era o seu arquiteto. Tudo foi planejado por meio dele. Lá em João, logo no capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio era a palavra. E esse princípio aqui é o princípio da eternidade. Antes de todas as coisas serem criadas, o Senhor, como a palavra da vida, estava no princípio. No versículo 30 diz assim, eu estava com ele e era o seu arquiteto, e dia a dia eu era as suas delícias. Ou seja, havia prazer, eu era o seu prazer, eu era a sua alegria. Irmãos, havia festa. Nosso Deus é um Deus que gosta de festa. Todas as coisas no início foram criadas e em perfeita harmonia havia desfrute, havia prazer, regozijo, enquanto eles estavam ali coabitando. No versículo 31 ele diz, regozijando-me no seu mundo habitável. Ou seja, o que é regozijar? É se alegrar, é se alegrar. Irmãos, as nossas reuniões, elas têm que ser reuniões alegres. Senhor Jesus, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Quer dizer, agora, nesse versículo que mostra um convite, Deus ele acrescenta algo a essa festa, que é quem? O homem. Amém, irmãos? Deus é um Deus de festa e ele está convidando você para festejar. Irmãos, entre nessa festa com o Senhor. Eu já contei isso algumas vezes, né? Mas eu quando ia para a festa, pelo fato assim de eu ser muito tímido, sabe? E eu via aquelas pessoas mais desinibidas, né? Dançando e fazendo coisas até, né? Como é que eu posso dizer assim? Vexatória, né? Pelo menos para quem estava ali que não era igual a ele, né? Dava um certo pingo de inveja, né? E quando você, às vezes, não consegue festejar, você se esconde pela desculpa de criticar. Você não consegue ser daquela maneira. E você se condena por não ser daquela maneira. Então, a maneira de você subornar sua consciência, de dizer assim que não precisa daquilo, é o quê? Não precisa disso. Não precisa daquilo. Irmãos, enquanto eu criticava, os outros festejavam. Enquanto eu criticava, os outros se alegravam. Mas pode ser, irmãos, que na vida espiritual nossa, nós possamos às vezes até trazer isso para o nosso meio, sabe?
Não é o problema, não é você não conseguir pular, não é você não conseguir, sabe, ser como fulano, ser como aquele que faz a coreografia. Não é o problema, não é você não fazer isso. O problema é por você não conseguir fazer isso, você dizer, achar que não precisa disso. Sabe por que muitos irmãos, eu ainda tenho alguns irmãos, né, dos meus contatos, né, que preferiram seguir esse caminho, e eu estava vendo assim o compartilhar de uma jovem, numa conferência de jovem que está acontecendo, né, ali em Fortaleza, que não é, né, não está debaixo da palavra profética, não segue a palavra profética, mas acha que, de certa maneira, é Deus que o direcionou para essa maneira. E ela dizia assim, que chegava e não conseguia, pedia resposta a Deus, e amanhecia atribulada, ia dormir atribulada. Meu Deus do céu. Irmãos, hoje em dia, a vida da igreja, sabe, eu posso até dizer assim, que muitos irmãos, antes o Senhor nos dá assim, sabe, essa direção, nos levar realmente a festejar, aí sim nós tínhamos direito, porque as reuniões estavam cada vez mais tribulantes, sabe, cada vez mais fadantes. Era ou não era? Irmãos, mas as reuniões deu uma virada. As reuniões agora são alegres. Agora nós temos imersão, sabe? Nós temos grito de guerra. Para que isso? Irmãos, é para nos alegrar. É para nós entrarmos no princípio, sabe? No desejo de Deus, que é ter um povo alegre, festivo aqui nessa terra. A sua igreja tem que ser alegre. Ela tem que estar festejando, sabe? Aí ela diz que agora, né, encontrou realmente assim, né, paz, porque passou a seguir unicamente a Bíblia. Você segue a Bíblia? Você deixou de seguir a Bíblia porque agora aí faz imersão na palavra? Você parou, neguinho, de ler a Bíblia? Quem é que parou aqui de ler a Bíblia porque agora faz grito de guerra? Nós lemos mais ainda do que nunca. Sabe por quê, irmãos? Porque a imersão nos faz imergir na Bíblia, que é a palavra de Deus. Mas eu não consigo ser como Neguinho. Neguinho é desinibido, Neguinho é engraçado, ele pula, né? Eu não consigo ser como Neguinho, até Azael, né? Está entendendo? E aí, porque eu não consigo ser assim, eu prefiro criticar. Irmãos, saia dessa onda. Não entre por aí, irmãos. Não vá por aí. Se você não consegue ser como Neguinho, escolhe Neguinho. Tá certo? Quando o irmão puxar você pelo braço para o trenzinho, não resista. Não precise ir pulando, vá andando. Vai chegar uma hora que você vai ficar tão embriagado do Espírito, que é o que nos mostra lá em Efésios capítulo 5, versículo 18, não devemos nos embriagar com vinho no qual há dissolução. Esse tipo de vinho nos faz perder a sobriedade do que realmente agrada a Deus, do que realmente é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? É que Ele possa encabeçar todas as coisas. Ele quer me encabeçar, irmãos, Ele quer encabeçar você, deixar debaixo da sua vontade, mas enchei-vos do Espírito. Como é que eu me encho do Espírito? Vamos lá, né? Como diz Pedro Dom, que vocês não estão acreditando, né? Vamos aqui para Efésios capítulo 5, versículo 17, diz assim, ó: por esta razão, não vos torneis insensatos. Não procurai compreender qual é a vontade do Senhor. O que é ser insensato aqui, irmãos? É você não procurar, por mais que você às vezes não entenda, você talvez, quando no início, ou até hoje ainda, não sei, né? Eu espero que não, você não consiga entender se isso é ou não é a vontade de Deus, mas procure compreender a vontade de Deus. Não ache que você sabe qual é a vontade de Deus em sua mente natural, na lógica, tá certo? Na lógica. Na sua lógica, você pode acabar, irmão, sabe, entrando na situação em que João Batista caiu, sabe? Na lógica dele, eu acho que ele imaginava que Jesus era uma pessoa, sabe, de boa aparência, alguém assim que se destacasse no meio da multidão, um
camarada alto, louro, de olhos azuis, né, cabelos compridos. Eu acho que João Batista talvez pensasse isso. Mas de acordo com Isaías 53, as pessoas olhavam para ele e desviavam o olhar. Não aguentavam nem olhar, não havia aparência, não havia nada que agradasse. Irmãos, Jesus, ele veio totalmente fora do que era convencional, do padrão. E João Batista, ele melhor do que ninguém deveria entender isso. Porque também, sabe, irmão, porque aquele que era o precursor, que foi o precursor do Senhor, também tinha que vir fora da caixa. João Batista era sacerdote, né? Era descendente de sacerdote, ele seria sumo sacerdote, deveria estar servindo no templo, deveria comer das ofertas ali no templo, deveria vestir vestes de, né, linho finíssimo. Ou seja, João Batista devia estar em toda a pompa, mas em vez de estar no templo, estava no deserto. Em vez de estar ali comendo do melhor das ofertas, comia gafanhoto. Eu não sei nem que gosto tem isso, né? O mel eu gosto, né? Eu não sei se o mel silvestre é o mesmo mel que a gente come, mas o mel pelo menos eu gosto. E se vestia, a Bíblia fala de pelo de camelo, né? Pele de camelo. Esse animal para os judeus é considerado um animal impuro, imundo. Ora, totalmente fora do convencional. Mas quando Jesus se aproximou, sabe quando foi que João Batista, ele reconheceu que Jesus era o Messias? Enquanto batizava, porque Jesus estava no meio ali de muitas pessoas que estavam indo ali para ser batizado, mas só quando ele viu o Espírito descendo, porque se não fosse assim, ele não conseguiria reconhecer, descendo sobre ele como um pomba, e uma voz que dizia: esse é o meu filho, em quem me comprazo, em quem tenho alegria. E ele mesmo afirmou que o Senhor era o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Em alguns momentos depois, sabe, por ficar preso à posição, ao privilégio, sabe, de ser seguido, de ter discípulo, João Batista, ele perguntou se ele era o Messias ou ainda precisava esperar que viesse outro. O Senhor não precisou argumentar, mostrar as profecias, mostrar, né, o que os profetas falavam dele. Ele simplesmente mandou dizer assim, ó: veja, os cegos são curados, né, os aleijados estão andando, certo? Só basta ver isso. É o tema da conferência, né, Geração Santa, que está havendo. Que é como? Os adolescentes sabem? Vem e vê. Jesus mandou dizer assim para João Batista, em outras palavras: vem e vê. Vem e vê. Não precisa falar nada. Não precisa se explicar. Venha e veja. A palavra de Deus, ela é provada, irmãos, sabe? Quando ela, ou seja, acontece de acordo com o que foi falado. Não precisa você se explicar. Não precisa você argumentar. Então aqui, ele diz assim: procurar e compreender a vontade de Deus. Mas para a gente entender a vontade de Deus, eu tenho que sair da minha caixa, sabe? Eu tenho que sair do meu padrão religioso. Aí no versículo 18 diz: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Diga assim para o irmão: enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Diga assim: enchei-vos do Espírito, irmãos. Enchei-vos do Espírito! 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 Amém! Isso é imersão! Enchei-vos do Espírito! Mas até aí, ainda parece que está muito abstrato, sabe? A Bíblia fala que devemos nos encher do Espírito, né? Mas como é que eu vou me encher do Espírito? É só falar? Sabe? Só dizer: eu enchei-vos do Espírito. Irmãos, isso nos ajuda a encorajar-nos, a nos energizar, sabe? A tirar-nos ali do paradismo, sabe, irmãos? Tem uma reação no nosso corpo. Mas aqui ele também nos ensina como devemos nos encher do Espírito. Falando entre vós. Fofocando, né, falando dos outros, falando do irmão porque está pulando.
Vamos falar, ó irmão, coisa feia, não precisa disso. É assim? Olha só como é que ele diz, falando entre vós com salmos. Ou seja, o que nós devemos falar entre nós, um para o outro, irmãos, é a palavra de Deus. Com salmos, falando a palavra de Deus. É por isso que quando nós fazemos os grupos aqui, nós damos ênfase em você ler um ponto, aí o outro lê o mesmo ponto, você lê o mesmo ponto, falando entre vós, para que a palavra ela possa ser inculcada na nossa mente, sabe? Ela possa ser inculcada em nós, no nosso coração, falando entre vós, entoando, sabe o que é isso? Veja só, os gritos de guerra, até para você fazer grito de guerra, você precisa de rima, é ou não é? Né? Eu estou mais ou menos começando assim, sabe, a entrar agora, porque irmãos, por mais que você me veja tocando instrumento, mas os gritos de guerra não é algo assim convencional, até para isso nós precisamos, sabe, ter rima, entoar, para fazer um bom grito de guerra, mas não importa se você não sabe, comece, faça, sabe, todo desalinhado, todo sem ritmo, todo sem, sabe, sem harmonia, mas começa a fazer, você vai começando a entrar, entoando, sabe, aqui nós podemos dizer que até o grito de guerra está incluso aqui em Gênesis capítulo 5, versículo 18, entoando, louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos, ó Senhor Jesus, amém, uns aos outros, no temor de Cristo, Senhor Jesus. Então é isso que o Senhor, Ele espera da sua igreja, que nós possamos sair fora do convencional, que nós possamos festejar. Por isso que o Senhor tem nos dado a sua palavra, para trazer ordem, sabe? Para que coisas, elas não possam entrar, coisas do homem natural não possam infiltrar-se. Essa semana falamos muito sobre a questão dos muros. Por que os muros? Os muros têm como objetivo, irmãos, estabelecer a autoridade de Deus nos seus limites, ou seja, na vida da igreja. E a autoridade de Deus, sabe, esses muros, eles são edificados por meio da palavra de Deus. É a palavra que traz ordem à igreja. É a palavra que traz ordem para a sua vida. É a palavra, irmãos, que traz ordem para o seu casamento. Sabe, jovem, é a palavra que traz ordem ali para você na sua escola. Sem a palavra de Deus, não temos ordem. Deus, Ele sempre trouxe a ordem para o meio do seu povo por meio de sua palavra. Sempre foi dessa maneira. Veja só, todas as coisas elas foram criadas por meio dele. E sem ele, nada do que existe se fez. Quem é ele aqui? É a palavra de Deus. A palavra traz luz ao homem, ao mundo. Não qualquer luz, irmão, a luz da vida. É a palavra, irmãos, que nos faz avançar. É a palavra que nos encoraja a continuar seguindo. No deserto, o povo ele foi guiado por meio de quê? Da palavra que era dada a Moisés para o povo guiar. Quando Moisés subiu ao monte, né, para receber as tábuas da lei, o que é que estava contido ali? Era a palavra de Deus. E por meio daquela palavra é que o povo ele foi guiado até a terra de Canaã. A igreja hoje, irmãos, está debaixo desse princípio. Nós precisamos entender que Deus ele fala não como falava no Velho Testamento, sabe, através de sonhos, através, né, dos profetas, né, por meio de revelação, mas Deus hoje ele fala por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Isso está lá em Hebreus. E onde é que o Senhor ele está? Nós hoje partimos o pão. Aqui mostra a redenção que Cristo ele cumpriu por nós. O Senhor, em sua primeira vinda, ele veio com o objetivo de nos redimir, porque nós fomos usurpados por Satanás. Em Eva, toda a humanidade passou a viver escravizado debaixo do pecado. Mas o Senhor, ele nos fez uma promessa.
O Senhor, mesmo lá em Gênesis capítulo 3, ele disse que o descendente da mulher salvaria a humanidade. O descendente da mulher, Eva pensou que fosse Caim inicialmente, né? Talvez pensou que fosse Abel. Mas quem é o descendente da mulher? Jesus Cristo. Jesus não é descendente do homem e da mulher, ele é descendente da mulher. Caim era descendente de Adão. 1 Coríntios capítulo 15 diz que o último Adão, é como que para Deus existisse dois homens aqui nessa terra, do qual toda a humanidade é descendente. O primeiro homem, Adão, foi feito o quê? Alma vivente. Foi aquele Adão lá do Jardim do Éden, que foi enganado, aceitou o fruto e caiu debaixo do pecado. E a Bíblia em Romanos diz que por um só homem entrou o pecado no mundo. Então, por meio de Adão, desse primeiro Adão que foi feito alma vivente, o pecado entrou no mundo. Mas a Bíblia também continua falando em 1 Coríntios 15 que o último Adão, ele é o quê? Espírito que dá vida. O Senhor é Espírito que dá vida. Então, o último Adão, esse homem Jesus, ele até tornar-se o Espírito que dá vida, ele precisou passar por esse processo. Ele encarnou-se no homem, ele viveu essa terra como homem, ele sofreu como homem, e ele morreu como homem. E como homem, sobre ele foi lançado todos os nossos pecados. Sabe? Eu estava vendo a mensagem, o irmão disse, muito provavelmente, irmão, sabe por que a aparência de Jesus era como era? Por causa dos nossos pecados. Por causa dos nossos pecados é que Jesus tinha uma aparência totalmente desagradável. Não havia nenhuma beleza no corpo físico de Jesus. Os meus pecados, os seus pecados, foi quem levaram Jesus a ter tal aparência. Mas mesmo assim, aquele homem, ele agradou ao Pai. Ele agradou a Deus. E ele morreu por nós. E não só ele morreu, ele foi até ao Hades. Por 3 dias, assim como Jonas permaneceu no ventre do peixe, Jesus ele permaneceu no coração da terra. Por 3 dias, Jesus ele permaneceu no Hades. E Satanás achou que tinha vencido. Satanás achou que tinha acabado com o plano de Deus, mas ele não contava com a coisa. Jesus, ele teve um viver aprovado por Deus. Irmãos, precisamos também ter um viver aprovado por Deus. Depois de 3 dias o Senhor ressuscitou. Amém. Por que nós hoje estamos tão alegres diante, da lembrança de alguém que morreu aqui? Porque nós cremos em um Deus que está vivo. Nosso Senhor Jesus não está morto. Ele está o quê? Vivo. Depois de 3 dias ele ressuscitou. E em ressurreição ele tornou-se o último Adão. Ele se tornou o Espírito que dá vida. Irmãos, hoje, como o Espírito que dá vida, ele está suprindo-nos com sua palavra, trazendo ordem para nós. É por isso que as festas contidas ali em Levíticos, irmãos, não tem nenhuma realidade se não tiver Cristo como a sua realidade. Sem Cristo, você sabia disso? Sem Cristo, as festas não têm sentido. Não tem sentido. O Pentecostes representa a redenção, aliás, a Páscoa representa a redenção que o Senhor, ele cumpriu por nós. Aí depois vem a festa dos pães asmos, que representa o nosso viver após sermos redimidos, ou seja, longe do fermento da malícia, da maldade, sabe, irmãos, Deus nos chamou para sermos santos. O pão asmo é um pão sem fermento. Por exemplo, esse pão que nós comemos aqui, partimos aqui, não tem fermento. Representa, irmãos, o Senhor Jesus, mas também o nosso viver após termos crido no Senhor. Depois vem qual festa? A festa do Pentecostes. 50 dias depois, da festa ali do tabernáculo,
vinha da Páscoa vinha a festa do Pentecostes. E no dia de Pentecostes nós sabemos que os 120 galileus, ali em Atos capítulo 2, estavam reunidos orando e o Senhor desceu, né, como Espírito sobre, né, a Bíblia fala como língua, como de fogo sobre cada um deles e empoderou-os, sabe, deu autoridade para pregar o Evangelho, para orar pelas pessoas ali. Irmãos, você não só foi redimido, Deus não só espera de você um viver santo, sem fermento na sua vida, mas Deus também lhe empodera para fazer a vontade dEle. Amém. Ele deu a você o Espírito Santo. Amém. Irmãos, o Espírito Santo não é algo que você, depois que crê, tem que esperar um tempo para que possa ser batizado no Espírito Santo. Quando é que você recebeu o Espírito Santo? Quando você creu. No dia que eu criei, irmãos, o Espírito Santo desceu sobre mim. Amém? E hoje, irmãos, eu posso pregar o Evangelho. Ó Senhor Jesus. Eu vou só ler aqui o domingo para me concluir. Então, nós temos aqui as festas. Vou ler aqui a partir do ponto 2. Daqui só para me encerrar, para os irmãos compartilharem. A festa das primícias, ponto 1. As festas divinas têm um significado espiritual importante. A festa da Páscoa lembra-nos da redenção de Cristo, realizou por sua morte na cruz. E após redimidos, nossa vida não pode ser vivida como antes, mas devemos ter uma vida de pães asmos, sem o fermento da malícia. A festa das primícias revela-nos Cristo como as primícias da ressurreição. Depois de 3 dias, como eu já falei, o Senhor, Ele ressuscitou. E lembra, quando Maria quis abraçá-lo, foi que o Senhor Jesus falou para ele? Não, né? Quem precisa desfrutar primeiro é quem? É o Pai. Eu ainda não subi para o meu Pai. Aí ele diz assim, para o meu Pai e para o seu Pai. Essa oferta era uma oferta movida, mostrando que o nosso Senhor, irmãos, Ele estava vivo. Ele tinha ressuscitado. Senhor Jesus, na festa da Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado e a igreja foi gerada. Nossa história começou. Amém! Quando é que a história da igreja ela começa? Quando o Espírito Santo, irmãos, é derramado sobre ela. Louvado seja o Senhor. A festa da expiação nos remete à importância da pregação do Evangelho para o arrependimento e salvação. A festa das trombetas indica o chamamento de Deus ao povo disperso de Israel. Veja só, quando entra a festa do Pentecostes, depois da festa do Pentecostes, que é a segunda das 3 festas principais do povo de Israel, aqui começa a era da igreja. E a história do povo de Israel, ela se interrompe. Hoje nós já estamos vivendo quase 2000 anos da era da igreja. Isso quer dizer, irmãos, que nós já estamos no fim já da era da igreja. Graças ao Senhor, porque nós estamos já no fim. Você, irmãos, está já quase chegando lá. Se você perseverar, se você continuar, sabe, irmãos, a gente sabe que muitos já desistiram, já ficaram pelo meio do caminho. Mas graças a Deus, porque você está ainda aqui. Olhe para o irmão, irmãos, graças a Deus, porque você ainda está aqui. Ó Senhor Jesus. Irmão, você fica feliz? Né, Fabiano? Amém, Fabiano. Você está aqui ainda, Fabiano. Graças a Deus, Fabiano. Porque nós estamos aqui, irmãos. Estamos quase chegando já no final da era da igreja. A Bíblia fala assim, que quem perseverar até o fim, esse será salvo. Louvado seja o Senhor. E aqui, eu vou só para me concluir aqui, dizer assim, você foi chamado por Deus para estar nesta, chamamento de Deus ao povo disperso de Israel. Então, no final dessa era, né, nós sabemos que o anticristo, sabe, irmãos, ele vai aparecer, e durante 3 anos e meio, ele vai governar esse mundo, ele vai ser carismático, ele vai resolver os problemas sociais, sabe, os problemas financeiros que você tem, vai ser uma maravilha. Mas, de uma hora para outra, durante os 3 anos e meio
desses 7 anos que compreende, né, a última semana de Daniel, vai haver uma reviravolta e começará a grande tribulação. E aí, irmãos, vai ser uma perseguição contra todos aqueles que professam o nome de Deus, principalmente os israelitas. Veja o que está acontecendo ali na Palestina. Irmãos, aquilo não é por acaso, sabe? Não é por acaso. Há uma inversão de valores. Um grupo terrorista sempre ameaçou aquela nação, tem como lema no seu estatuto exterminar Israel, entrou dentro dos territórios israelitas, matou mais de 1.000 pessoas de maneira covarde, sabe? Crianças, velhos, adolescentes. E em contra-ataque, sabe, a isso, Israel reage, mas só que quem é culpado agora é quem? Israel. Não é o povo palestino. Sabe, não é o povo palestino. Agora, recentemente, né, os irmãos, eu não sei se os irmãos já ouviram, a África do Sul e, infelizmente, o nosso país, Brasil, apoiaram uma denúncia contra genocídio. Quer dizer, Israel está sendo acusado de fazer genocídio. Olha só que inversão de valores está acontecendo. E tudo isso é para que as nações tenham ódio de Israel. Tenham ódio de Israel. Mas a perseguição final contra o povo de Israel não se dará nos primeiros 3 anos que o anticristo ele aparecer. Ele vai aparecer exatamente, muito provavelmente, para trazer paz para aquela região ali. E quando o povo disser assim, agora temos paz e segurança, eu imagino que até mesmo o povo judeu, quando eles acharem que agora sim tem paz, aí o anticristo começa a persegui-los. E eles vão ser dispersos. Sabe, a trombeta, sabe, a festa da trombeta tem como objeto. E, irmão, isso é interessante que a igreja tem parte nisso. Sabe? Deus, ele vai juntar todo aquele remanescente de Israel, porque até hoje eles não creem em Jesus Cristo. Eles não acreditam que Jesus é o Messias prometido pelos profetas, como o rei que salvaria aquela nação. Mas em um único dia, quando a trombeta soar, todo aquele povo vai ser juntado. E em um único dia o Senhor, um único dia eles vão clamar, eles vão reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, é o Messias, e eles vão ser salvos. E nós temos papel nisso, irmãos. Depois que o povo de Israel for salvo, o que acontecerá? Todas as nações que se juntaram ali para guerrear contra eles, vão estar em um único lugar. E os exércitos de Deus, incluindo os vencedores, vão guerrear contra eles. E eles vão vencer. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Irmãos, nós também estamos sendo preparados aqui, irmãos, como exército de jovens santos. Para aquele dia, nós hoje já estamos lutando. E também vamos lutar naquele dia junto com o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Então, você foi chamado por Deus para estar nessa festa, que é a vida da igreja. A festa dos tabernáculos é a colheita final de tudo. Somente aqueles, vamos ler todos juntos? 4º ponto, vamos lá. A festa dos tabernáculos é a colheita final de tudo. Somente aqueles que não, sim, participarão de tal festa. Nossa vida cristã, até o Senhor voltar, deve ser essa festa com Ele e a sua igreja. Amém. Senhor Jesus, desculpe, irmãos, passei aqui 10 minutos aqui do meu tempo previsto, tá bom? Então, vamos chamar agora os adolescentes para abrir o nosso compartilhar, para vocês falarem as suas experiências, o que vocês ganharam ali durante aquele período. E se der tempo, os irmãos podem vir aqui também ainda compartilhar. Só lembrando que depois que nós terminarmos o nosso compartilhar, vamos continuar em festa, né? Vamos continuar em festa, porque Satanás vai perder mais um. Amém, Lelo, né? Vamos ter também o batismo do nosso irmão Lelo, do nosso capitão. Jesus é o Senhor. Amém. Amém?
Amém. Eu vou compartilhar sobre a minha experiência saindo nas ruas, né? Porque no dia que era para compartilhar lá, eu estava servindo na cozinha. Eram os irmãos lá compartilhando e eu cortando cebola, tomate, essas coisas. Amém, pela cozinha. Amém. Eu fiquei no grupo com a irmã Priscila, né? A gente se separou em trios. E eu fiquei com Viviane e outra irmã que eu esqueci o nome agora. Mas aí, no meio desse processo que a gente estava orando pelas pessoas, o negócio, eu senti que não estava fluindo, que o rio da graça não estava fluindo em mim. Aí eu fui orar para o Senhor, né? Dizendo, Senhor, eu não quero usar minhas palavras, eu quero usar as suas palavras. Não preciso necessariamente passar o kit para a pessoa, mas eu quero que o Senhor haja em mim. Eu quero sentir o Senhor, o agir do Senhor em mim, nas minhas palavras. E, nesse momento, antes de orar, eu sempre planejo uma palavrinha aqui ou acolá, mas, nessa hora, eu decidi parar de planejar e falar só o que o Senhor botasse nas minhas palavras. E, nessa hora, eu abordei uma irmã não, né? Uma senhora que estava passando por ali, e ela estava dizendo, não, eu estou apressada, eu estou com um doente em casa. Eu disse, não, é rapidinho, 1 minutinho só. Ela disse, está certo. Aí a gente foi para o cantinho, que ela estava passando na rua, né? A gente foi lá para o cantinho, perto, debaixo de um pé de planta. Aí eu comecei a orar. E, nessa hora, eu senti que quem estava falando não era eu, mas era o Senhor por meio de mim. E ela saiu muito feliz, ela saiu dizendo, nossa, eu estava precisando muito disso. Eu estou com 2 doentes em casa e um filho meu é alcoólatra também. Ela disse que gostou muito da oração e que foi o Senhor que me enviou naquele momento. Amém. Amém, Senhor Jesus. Toda a vida, né, é uma experiência nova que a gente tem, né, com o CEAP e com a comportagem também, experiência, né, de sairmos com os kits na mão. Eu digo aos irmãos que não é fácil. Na terça-feira, né, de noite, quando os irmãos foi antes da reunião, falou os grupos que ia sair, né, aí saiu o meu nome. Aí eu não vi ninguém de Angicos comigo, eu disse, e agora, Senhor? Eu vou sair sozinho, sem conhecer ninguém. Aí eu disse, mas vamos lá, né? E aquele nervosismo no coração, né, receioso de como é que eu vou falar, por minha capacidade, né, eu pensando como, já estava formulando minha oração. Toda oração que eu ia fazer era a mesma coisa para toda pessoa. Aí eu disse, Senhor, não posso ficar assim, não. Aí, como o irmão falou, né, era logo na imersão da terça-feira. Se eu não me engano, que fala que a palavra, ela transmite vida e também ela faz a obra de Deus. E eu fui dormir, né, com essa palavra na minha cabeça. Eu disse, a palavra de Deus, ela transmite vida e faz a obra de Deus. Essa palavra de Deus transmite vida e faz a obra de Deus. E essa palavra encucou tanto na minha cabeça, né, que no outro dia de manhã eu falei, para que eu estou com medo, para que eu estou nervoso, se eu tenho essa palavra, que essa palavra o Senhor me usa para falar essa palavra, e essa palavra ela transmite vida e faz a obra de Deus. Então eu disse, eu vou tirar todos os meus conceitos, negar minha vida da alma, né, e vou sair às ruas. E quando eu saí para as ruas, né, saiu 6 pessoas comigo, dividindo em 2 grupos de 3, e não estava fluindo a comportagem. Aí eu senti algo no meu coração e disse, irmãos, vamos se juntar aqui para emergir, amém? Que eu não estou me sentindo bem. E a gente começou a emergir. Irmão, destravou todas as barreiras que tinha lá, todos os muros desabaram, né? E graças ao Senhor conseguimos semear 9 kits. E isso tudo eu digo aos irmãos que não é da nossa capacidade, mas isso é a obra de Deus. Isso é a palavra de Deus. E devemos confiar nessa palavra, né? Que ela faz a obra e ela transmite vida. E também eu tive outra experiência quando a gente estava emergindo, né? Que foi uma adolescente, acho que eu contei até ontem, sobre a simplicidade da gente ser simples, né? Que quando a gente é simples, a gente não coloca complicação na nossa cabeça sobre a palavra. Se a gente é simples, a gente só mergulha nessa palavra e pratica essa palavra e crê nessa palavra. E foi o que aconteceu com um adolescente, né? Que estava passando do lado do meu grupo, quando a gente estava emergindo. Ele olhando assim, curioso, né? Com aqueles olhos brilhando, eu falei, aquele adolescente, ele quer emergir junto conosco. Aí eu chamei ele, né? Ele começou a pular, emergir. E ele disse, mas eu não sei ler, mas vocês podem repetir e eu falo. Aí a gente disse, amém. E ele ficou encucado, né, com esse mesmo ponto do que eu. Essa palavra transmite vida e faz obra de Deus.
Aí ele saiu correndo, né, depois voltou pra gente, né, onde estava o nosso grupo. Ele disse, espera que eu vou bem rapidinho aqui em casa e volto. Aí quando a gente se depara, né, ele vem com o pai e com a mãe e diz, ó, aqui, eu falei essa palavra também para os meus pais, e eles querem receber oração. Aí eu disse, amém, Jesus é Senhor. E a gente orou com eles, né, fez a imersão com eles, e graças a Deus por essa palavra. Amém, Jesus é o Senhor. Amém, Senhor Jesus. Não tem como eu explicar em muitas palavras como é que foi o CA, porque só tem como ver o CA por meio do Vem Ver. Eu vou compartilhar um pouco sobre a minha saída, que eu saí sexta-feira, que inclusive eu ia sair na quinta, só que choveu e não teve como sair. Aí eu saí sexta-feira, a gente passou o caminho todinho imergindo na palavra, inclusive a gente estava cantando o hino, só que a irmã pediu para a gente parar para imergir mais, porque quanto mais nós imergimos, mais a palavra inculca na nossa cabeça. Que inclusive, na sexta-feira, a imersão estava falando sobre nós permitimos que o Senhor nos preenchesse e que nós precisamos trabalhar para fazer acontecer o seu descanso. E as experiências foram muito boas, mas teve uma que me tocou, que foi um homem que eu orei, que eu parei ele, foi ele e uma senhora. E quando eu parei, eu orei por ele em cima da imersão, só as palavras que o Senhor colocou na minha boca. E quando eu acabei, ele falou que estava emocionado com a minha oração, mas não pôde ficar com o kit. Então, eu ia falar para ele ofertar o que tinha no coração dele, no meio da comportagem, mas a irmã disse que não precisava e tal, mas pelo menos ele recebeu a oração, que é isso que importa. E dois pontos que eu toquei nas palavras dessa semana o primeiro ponto foi assim: muitas pessoas hoje em dia não entendem nem conseguem ser obedientes e simples, e ficam duvidando da palavra do profeta. E o outro ponto o Senhor quer que entremos no descanso de Deus. Nós temos que trabalhar no descanso. Vocês sabem qual o que torna igual esses dois pontos? Porque se não formos simples e obedientes, nós não conseguiríamos trabalhar no descanso do Senhor. E muitos irmãos hoje em dia não conseguem ser simples nem obedientes e ficam duvidando da palavra de Cristo. E se distanciam porque não conseguem firmar na palavra de Cristo. Se nós pensarmos que passar pelas provações, dificuldades é fácil, nós não estamos passando pela palavra do Senhor. Porque sempre para conseguir a vitória, nós temos que passar por dificuldades. Amém. Amém, Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. Não vou dizer muita coisa, porque eu estou meio rouca desde domingo. Ó, Senhor Jesus. A minha experiência na comportagem foi como a Rebeca disse. A gente ia sair na quinta-feira, mas como passou o dia chovendo muito, a gente saiu na sexta com outros adolescentes. Senhor Jesus, eu toquei muito na nossa comportagem quando a gente saiu. Eu saí com o irmão... Qual é o nome do irmão? Eu esqueci. Não. Senhor Jesus, esqueci o nome do irmão. A gente saiu com ele e ele falou assim, Esté, apontou para mim, você vai ficar encarregada das meninas, cuide dela bem. Ou seja, eu ia ser a vice-capitã do grupo. Ele ia ficar com os meninos e ia ficar com as meninas. Aí a gente ficou pensando se a gente poderia fazer a comportagem dinâmica, que é tipo assim, caiu, a bênção de Deus em você. Só que, Senhor Jesus, não deu muito certo, né, esse negócio. A gente não conseguiu passar um kit. Aí eu chamei as meninas, vamos imergir, né? Ler o meu diário, falar com Deus, orar, para que a palavra faça a obra, né? Senhor Jesus, depois disso que a gente orou, a gente foi abordar, acho que foi uma senhora com sua filha, com um bebê. A filha dela estava passando mal, acho que parecia que estava com asma. Aí chegou assim, podemos orar por vocês? A filha dela, na hora, falou assim, pode sim. Ora aqui por minha filha, que está tendo crise de asma. Senhor Jesus, a gente orou, mas graças a Deus, assim que a gente parou de orar, a filha dela já foi curada, né? Senhor Jesus, a gente orou para que a palavra faça a obra, né? Senhor Jesus, que a palavra pudesse inculcar na cabeça delas, né? Senhor Jesus, eu também toquei muito no quarto ponto
da sexta-feira, que fala assim: se preenchemos espaços vazios, pois ainda temos muitas partes sem a realidade espiritual, cheia de elementos da velha criação. O irmão Chico Zé deu a palavra, foi dia 9, eu esqueci qual foi o dia, terça-feira. O irmão Chico Zé, ele chegou falando para nós que nós vimos que foi falado na conferência ontem mesmo, ele chegou para nós dizendo assim, que nós devemos deixar essas velhas criações, né? Que os adolescentes, eles já estão cheios da realidade, da simplicidade de Deus. E muitos irmãos, como a Rebeca disse, tá mais na vida da igreja passada. Ou seja, essa vida da igreja de agora é crer na sua palavra, né? A gente tem a imersão, os gritos de guerra. Por isso, os adolescentes vão ser encabeçados pelo Senhor, né? Ó Senhor Jesus. Então, temos que ser simples e obedientes na palavra de Deus. Ser transparentes e comprometidos à sua palavra. Senhor Jesus, amém. Amém, né? Eu já fui para o CEAP pedindo ao Senhor experiências com a comportagem. Mas eu percebi que não é o que eu quero. É o que eu preciso e é o que Deus quer para mim. E teve lá uma dinâmica lá no CEAP que era com 12 princípios. Os princípios eram simplicidade, obediência, submissão, humildade, unanimidade, unidade, companheirismo, cumplicidade, esvaziar-se, sem cabeçado, comprometimento e transparência. E na dinâmica foram divididos 6 grupos, cada grupo com uma cor e com 2 princípios. E o meu grupo ficou com o princípio companheirismo e cumplicidade. E eu pude perceber que era o que eu precisava trabalhar no meu coração, era o que Deus precisava trabalhar em mim. E também alguns irmãos que estavam no meu grupo, né? Eu pude experimentar do companheirismo e da cumplicidade, provando também da palavra que o irmão Pedro deu. Ele falou sobre o amor que une todas as partículas com perfeição. Eu pude provar disso na comportagem, mas também não só na comportagem, mas também com os irmãos do meu grupo e em coisas aleatórias que aconteciam no CEAP. Eu fui para a comportagem e tinha acontecido algumas coisas comigo, e eu confesso que eu não estava encorajada para participar. Mas aí eu fui, e eu passei o caminho inteiro imergindo com uma irmã que eu tinha conhecido lá mesmo, porque eu não fui com ninguém de Angicos. Aí eu fui morrendo de vergonha, né? Só que, graças a Deus, a irmã era do meu quarto, então eu já estava pegando mais afinidade com ela. Fui imergindo com ela a viagem todinha, do alimento diário, da imersão, leitura bíblica. A gente fez tudo isso na viagem, e quando a gente chegou, o irmão Elias, ele separou o nosso grupo em duplas. Aí ficou as meninas e eu fiquei com o Elias. E ele já foi no caminho conversando comigo, dizendo: eu estou percebendo que você está tímida, que você está com vergonha de orar, e você tem que lembrar de orar com a palavra. Aí eu fiquei: meu Senhor Jesus, o que eu faço? Aí a gente chegou em uma mulher, e ele disse, né, ele abordou: podemos orar por você? Aí a mulher disse assim: pode orar. E ele disse: pode orar, Sofia. Aí eu fiquei: meu Deus! E comecei a orar de acordo com a palavra. Eu lembro que, como foi sexta-feira, estava falando para a gente trabalhar no descanso. E eu disse que era para a mulher ser preenchida por Cristo, que eu estava dizendo no alimento diário, e que ela pudesse trabalhar no descanso. E eu também, depois assim, eu já consegui perder mais a vergonha, né? Porque eu percebi que não sou eu que faço a obra, não é minha capacidade, é a capacidade que Deus me dá. E eu pude perceber o amor, né, entre os irmãos, porque eles puderam perceber que eu estava tímida, oraram comigo, fizeram imersão e me ajudaram a perder essa timidez. Eu sei que não parece que eu sou muito tímida, mas como pelo fato era de ser em outra cidade, pessoas que eu não conhecia, complicou mais um pouco minha situação. Mas, graças a Deus, o Senhor desalinhou esse nó que estava na minha cabeça. E eu passei por algumas tribulações lá no CEAP. Não tinha nada a ver com viver, mas eu percebi que era só para o Senhor tirar o meu foco na palavra, né? E aí algumas irmãs me acolheram, cuidaram de mim. Umas irmãs de Camaragibe, lá em Pernambuco, que estavam no meu quarto. E a irmã Stephanie, que saiu na comportagem comigo, o irmão Elias,
todos eles foram irmãos que me acolheram, né? Que me ajudaram a perder a vergonha. E eu me senti muito bem com isso. Brendinha também, de Alagoas, filha de Vera, ela me ajudou, ela disse que era isso que Satanás queria fazer. Ele percebia que eu estava focada e queria tirar o meu foco. Então, a gente deve ficar atentos, né? Porque Satanás ele vai colocar muitas coisas na nossa cabeça para a gente perder o foco no Senhor. E agora eu vou dar mais um trabalho para os meus pais, porque agora eu estou focada e eu quero ir para a casa de adolescentes em João Pessoa. Amém, irmãos. Amém, irmãos. Eu vou compartilhar da minha experiência na comportagem. Foram experiências maravilhosas. Nós fomos para a cidade de Pilar. Dividi o grupo em duplas e eu fui com Dandara. Aí, um tempo depois, quando a gente começou a orar, a gente entrou em uma loja. Só tinha uma mulher lá, que era a dona da loja. E nós começamos a orar por ela. Ela disse que estava passando por problemas na família. E, quando terminamos de orar por ela, ela estava quase chorando. E a gente apresentou os kits para ela. E ela leu o título de um dos kits. Deixa eu me lembrar. Buscai as coisas lá do alto. E ela leu aquilo e disse, é disso que eu preciso. Amém. Antes de continuar a compartilhar, Esther vai puxar um grito de guerra. Bora, levante. Ora, rapaz. Assim, peraí. Antes das palmas, quando eu terminar de falar tchá, tchá, tchararará, que vocês repetirem depois 2 vezes, vocês começam a bater palma, certo? Entenderam? Se não entenderam, digo misericórdia. Assim, quando eu falar tchá, tchá, tchararará, que vocês repetirem, eu vou falar de novo, aí vocês repetem, aí depois começa a bater palma. Amém? É assim, ó. Depois do tchá, tchá, tchararará é que começa as palmas. Amém? Tchá, tchá, tchararará. Tchá, tchá, tchararará. É guerra! É guerra! Palavra profética! É guerra! É guerra! Palavra profética! Escolheu o Pai e o Filho para vencer em Sião, por ciúme e por inveja. Lúcifer fez rebelião. Hoje, no final dos tempos, prometeu ao Pai e ao Filho toda a terra por herança, subjugar o inimigo. Nessa guerra, essa igreja, com soldados missionários, que pregando o evangelho, vão ser logo arrebatados. Antes hostes do inimigo, a palavra é armamento, o instituto de artilharia, cavalaria explosiva. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Defensores da palavra que da boca de Deus vem. Nós oramos sempre em quarta por seu porta-voz, amém. Atenção, inimigo não descansa nem tem dó. Qual leão está rugindo bem a nosso derredor? Do Espírito nos enchendo, sempre tendo vigilância. Ao Senhor nós aguardamos cheios de perseverança. Para a porta ser aberta, a palavra nós oramos. É o reino nossa meta, eis a voz de jovem santo.
Senhor vai com a gente. No descanso a trabalhar. E com essa costa que tem, quem se atreve a nos parar? E o Senhor vai com a gente. No descanso a trabalhar. E com essa costa que tem, quem se atreve a nos parar? Quem se atreve a nos parar? Quem se atreve? Então invoca. E quem se atreve a nos parar? Amém. Ó Senhor Jesus. Meu Deus. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos? A festa não para, né? Nós temos logo mais o compartilhar um pouco de comunhão sobre o que a gente vai, né, fazer agora. O irmão Lelo, ele se decidiu se batizar há alguns finais de semanas atrás. O batismo já era para ter acontecido, mas graças ao Senhor, tudo é no dia de Deus. Então hoje Lelo está se batizando. E pelo batismo que ele pediu, que é um desejo dele, não é nosso, isso é algo individual, tá bom? Quem tem que desejar ser batizado é quem creu. E Lelo já creu no Senhor. E ele diz, eu quero ser batizado. Aí eu falo agora que nem Filipe falou para o eunuco, né? Na estrada, caminho afora. O eunuco perguntou, quem me impede de batizar? Amém. Senhor Jesus. Sofia do doutor também quer se batizar. Graças ao Senhor. Então o eunuco, na sua viagem, ele perguntou a Filipe, o que me impede de ser batizado? Aí Filipe falou para o eunuco, é certo se crês no Senhor. Aí o eunuco falou só uma palavra, eu creio. Ambos desceu as águas e foram batizados. Mas como se deu o batismo na Bíblia, irmãos? Lelo, Sofia, como se deu o batismo na Bíblia? O Antigo Testamento, o batismo na Bíblia tipifica, sabe o quê? O cruzamento de um rio, o cruzamento pelo Mar Vermelho. No Antigo Testamento era dessa forma que o povo de Deus era batizado. Era após cruzar o Mar Vermelho e após cruzar o Rio Jordão. Mas no Novo Testamento, nós vemos que o profeta João Batista, ele, como uma voz que clamava no deserto, ele preparando o caminho do Senhor, ele diz que vos batizaria com água para arrependimento. Mas vinha alguém, cujas sandálias ele não era digno de levar, e ele também batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Senhor Jesus. Mas, irmãos, o batismo com o Espírito Santo e com fogo, todos nós já recebemos. Tem alguém aqui incrédulo, que não crê em Senhor? Então, todos nós recebemos. Mas o Senhor falou para o próprio João Batista, quando foi se batizar no Rio Jordão, lá estava João batizando as pessoas, e quando João viu o Senhor, puxa, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Aí o Senhor falou para João dessa maneira, Senhor Jesus, Mateus capítulo 3, versículo, a partir do 13, porque esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu a João Batista, deixa por enquanto, porque assim nos convém
cumprir toda justiça. Ele então o admitiu. Então assim seja. Senhor Jesus, então irmãos, por que eu tenho que me batizar? Primeiramente é porque eu criei. Nada vai impedir você de se batizar. Você não precisa se preparar para se batizar. Você só precisa crer no coração. Senhor Jesus, e a Sofia e Lelo está aqui por quê? Porque crê no coração. Então a gente não pode dizer que eles não podem ser batizados. É um desejo deles, então a igreja vai batizá-los. Senhor Jesus, e isso é uma justiça. Isso é uma justiça. O Senhor falou para João que importa que se cumpra toda justiça. Então, quando eu me decido se batizar, eu estou cumprindo uma justiça que vem de Deus. Senhor Jesus, e é lícito a todos aqueles que crêem. Marcos 16. Senhor Jesus, Marcos 16, diz assim: quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. A condenação aqui, irmãos, é preciso deixar bem claro, a condenação aqui é para quem não crê. Tá bom? Mas o batismo vai levar você a ser condenado? Não. Mas você precisa cumprir uma justiça. Que quem designou essa justiça foi quem? Foi Deus. Então, Lelo, Sofia, eles estão aqui para cumprir um requisito de justiça divina, que é se batizar. Amém? Senhor Jesus, olha só, talvez aqui alguns estejam tristes, tá bom? Mas os céus estão em festa. Vocês estão aonde? Vocês estão no alto? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, eu creio que o nosso sentimento essa noite, irmãos, tem que ser um sentimento de felicidade. Sofia está aqui com a família dela, Lelo está aqui com sua mãe, com sua irmã, seu sobrinho, também veio testificar a respeito do batismo que Lelo vai receber hoje. Senhor Jesus, isso simboliza o quê? Isso simboliza a morte de um velho homem e o surgimento de um novo homem. Senhor Jesus, todos os pecados de outrora foram mergulhados. A partir do momento que Lelo e Sofia se batizar, os pecados deles são ocultados diante de Deus. Se o homem olhar para Lelo e para Sofia de outra maneira, da data que ele se batizou para trás, irmãos, arrependa-se imediatamente. Porque Deus já perdoou. Deus já lavou, já limpou. Senhor Jesus, agora daqui para frente, temos o sangue. Qualquer pecado, Senhor, me perdoa, me lava com teu sangue. Se arrependa o mais rápido possível, que nem o rei Davi se arrependia. Senhor Jesus, e isso tem que ser até a volta do Senhor, tá bom? Ó Senhor Jesus, então ficou claro para vocês o que é o batismo? Sofia? Amém? Lelo? Então vamos nos conduzir ao batismo do Lelo e da Sofia. Agora, primeiramente, antes de irmos, João deu uma ordem para Stephanie. Por favor, Stephanie. Vai ter um sorteio, tá bom? Na presença da igreja, a respeito do que João falou, né, com respeito à literatura. Stephanie vai passar os detalhes para vocês, tá bom? Amém, irmãos. João e... Após o batismo, tá bom, a gente tem a janta, né? A igreja necessita e precisa
dos irmãos, né, que tem veículos, tá bom, disponível. Quando é que vai ser? Quais os dias que a gente vai para Afonso Bezerra? Irmãos, foi decidido a gente ir uma vez no mês para Afonso Bezerra, e esse dia vai ser um dia de domingo, tá bom? Tive comunhão com Josivan vai ter comunhão com os irmãos em Afonso Bezerra. Ele não me passou ainda se os irmãos vão querer que a gente vá pela manhã ou pela tarde partir o pão em Afonso Bezerra, certo? Mas se for à tarde, a reunião em Afonso Bezerra será às 5 horas da tarde. A gente vai pegar a estrada um pouco ruim, mas só vai pegar na volta e mais cedo, tá bom? Nós vamos pegar a estrada de 10 horas, de 11 horas da noite voltando, tá bom? Então, vai ficar dessa maneira. Neguinho vai postar, né, as escalas, tá bom? Quem é os grupos que vão? Vai ficar da mesma maneira. Os distritos, né, como Filadélfia 1, Filadélfia 2, Filadélfia 3, Filadélfia 4. Os 2 grupos vão destinar 2 carros nesse final de semana que a gente vai, né, para Afonso Bezerra, né, ali ganhar e fazer com que os irmãos também, né, nos recebam, né, com alegria e simplicidade no coração, e nós possamos ir também para ajudar os irmãos. Não vamos olhar as coisas como o homem vê, tá bom? Vamos olhar as coisas em Afonso Bezerra com olhos espirituais, da qual o Senhor precisa tanto de nós como também deles, para o desenvolvimento da fé, tá bom? Então, Jesus é o Senhor. Não tem mais alguma coisa? Então, irmãos, Jesus é o Senhor. Vamos para o batismo dos irmãos. Reunião das irmãs na casa da irmã Suzana. É reunião de quê? Dos encargos, tá certo. Amém, amém. Então vamos para o batismo agora, tá bom? Após o batismo é a janta. Jesus é o Senhor.